Assim que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, controlando todas as empresas, controlando até a presidência, eles inventaram uma maneira de coletar dinheiro criminoso através de funcionários públicos. O esquema começou em 2003, usando os funcionários dos Correios. Eles captavam dinheiro de criminosos e dinheiro ilegal. Esse dinheiro era mandado para fora do Brasil, transformado em caixa 2 e usado para pagar campanhas políticas. O PT tinha mais dinheiro que todos os outros candidatos. Só que um dia, a polícia descobriu que quem pagava as eleições do PT eram criminosos. O Duda Mendonça, que elegeu o Lula, foi chamado para depor na CPI dos Correios. Nesse momento, a minha mulher e a minha irmã estão assistindo o meu depoimento. E o Duda conta que ele só terminou de receber os pagamentos pelo trabalho de marqueteiro na eleição do Lula muito depois que o PT chegou ao poder. Em um determinado momento, o senhor Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim: traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar a vocês. Pra nós era uma coisa esquisita, mas de novo era assim: ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana. Duda recebeu 300 mil reais em dinheiro vivo, 10 milhões e meio numa conta das Bahamas e 11 milhões 900 mil reais pagos por Marcos Valério. O PT pagou por serviços prestados em 2002 com dinheiro de Marcos Valério depositado no paraíso fiscal das Bahamas. Primeiro fui a CPI porque eu quis, não dá pra me chamar. Fui lá e falei a verdade. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de caixa 2. A gente sabia disso, inclusive. Mas a gente não tinha opção. Marcos Valério não é tão generoso a ponto de oferecer um presente ao presidente Lula e ao PT, à cúpula do PT, pagando uma conta do partido. Esse dinheiro veio de algum lugar. Se eu tivesse feito com a maioria das pessoas, não tinha nada pra mim. E o objetivo maior das investigações da SCP é exatamente descobrir de onde veio esse dinheiro. Lula fez um pronunciamento de emergência, pedindo desculpas pelo mensalão. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Mas por que e como esse homem, Marcos Valério, pagou ilegalmente 11 milhões e 900 mil a Duda Mendonça para eleger o Lula? Da onde que veio esse dinheiro? O Marcos Valério, então, vai prestar depoimento à polícia e no depoimento de Marcos Valério a gente descobre a origem do dinheiro, o PCC. Uma organização fundada por presos paulistanos. No começo, ninguém acreditava nessa facção. E o PCC ganha muito dinheiro. Abre aspas, o Ministério Público estima que o primeiro comando da capital, o PCC, movimenta anualmente 1 bilhão de reais, dos quais apenas 20% circulam dentro do Brasil. O Ministério Público estima que o PCC movimente cerca de 1 bilhão de reais anualmente. O que torna o PCC uma das maiores facções criminosas do mundo. A gente recebia dinheiro de bingo. E que além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. E crime organizado durante esse PCC. De acordo com Marcos Valério, o PT só conseguiu crescer e eleger tantos políticos porque, abre aspas, segundo o operador, a aproximação do PT com o PCC começou nos anos 2000, quando o crime organizado passou a financiar algumas campanhas políticas do partido. Então, em 2002, quando Lula foi eleito, o prefeito Celso Daniel também era membro do Partido dos Trabalhadores e esse prefeito fez um dossiê, abre aspas. De acordo com Valério, Celso Daniel foi morto depois de produzir um dossiê no qual relatava a direção do partido os múltiplos esquemas de corrupção que funcionavam na prefeitura de Santo André e arrecadava propina de empresas de ônibus, de limpezas, de casas de bingo e até de peroeiros. O dinheiro obtido financiava as campanhas eleitorais do PT e bancava as despesas pessoais dos seus dirigentes. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado com 7 tiros disparados a curta distância. Ele tinha ossos quebrados no rosto e em várias partes do corpo. Abre aspas. Uma coisa, Marcos, é você ser assaltado. Outra coisa, Marcos, é você ser assaltado e torturado. Significa que eles estavam atrás de alguma coisa, na minha opinião, do dossiê. Fecha aspas. Segundo Marcos Valério, Luiz Inácio foi também um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Em depoimento, Marcos Valério acusou Lula de ser um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A denúncia foi publicada pela revista Veja. E o dinheiro que o Partido dos Trabalhadores recebia de criminosos era usado também para pagar 30 mil reais por mês a parlamentares e políticos para que eles aprovassem as medidas do governo Lula. A investigação continuou.
E descobrimos também que Duda Mendonça recebeu, na verdade, 195 milhões de reais de governos petistas.